Entre 1990 e 2015, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com $1,90, R$ 7,90, ou menos por dia, caiu de 1,9 bilhão para 735 milhões. Isso significa que a parcela da população global considerada pobre, por essa definição, caiu de 36% para 10% no mesmo período. Ravalion afirma que a crescente desigualdade é o maior desafio que enfrentamos no futuro em termos de progresso contra a pobreza e, de forma mais ampla, no campo social. Segundo o Banco Mundial, a falta de crescimento inclusivo, a desaceleração econômica e, mais recentemente, conflitos impediram esse progresso em alguns países. Enquanto na China e na Índia, reunidas, 1 bilhão de pessoas não são mais consideradas pobres, há mais gente vivendo na extrema pobreza na África subsaariana do que há 25 anos. Na última década, mais ou menos, o mundo está se movendo em duas velocidades, resume Carolina Sanchez-Paramo, diretora de Prática Global de Pobreza e Equidade do Banco Mundial. Sanchez-Paramo explica que o crescimento econômico foi menor na África subsaariana e na América Latina do que no leste da Ásia ou no sul da Ásia durante esse período. Se você combinar isso com um crescimento populacional rápido em muitos países, impulsionado por altas taxas de fertilidade, o resultado é um crescimento econômico per capita ainda menor, diz ela. Quando os países não crescem, é muito difícil reduzir a pobreza, porque qualquer progresso teria de vir de uma redistribuição de riqueza bastante dramática, e isso é muito difícil de fazer. Em muitos países, o crescimento não foi suficientemente inclusivo, devido à natureza das indústrias intensivas em capital que geram relativamente menos empregos como, por exemplo, na África subsaariana. O trabalho é a principal fonte de renda para os pobres. Portanto, se não houver mais oportunidades para os trabalhadores, é improvável haver uma redução da pobreza, diz Sanchez-Paramo. As economias prosperam quando as pessoas não apenas têm um aumento de renda, mas também maior acesso à educação, financiamento e boa infraestrutura. Sem essas condições, diz Sanchez-Paramo, o grau de inclusão do crescimento sai prejudicado. Na Malásia, por exemplo, e no sul e leste da Ásia, pelo menos vários desses aspectos estavam mudando ao mesmo tempo, acrescenta ela. Pelos padrões internacionais, a pobreza na Malásia foi reduzida a zero em 2013, embora não pelos padrões do próprio país. Por outro lado, no Brasil, que possui um programa bem-sucedido de transferência de renda, a pobreza caiu de 21,6% em 1990 para 2,8% em 2014, mas subiu para 4,8%, afetando 10 milhões de pessoas, em 2017. Finalmente, nos últimos anos, conflitos políticos e violentos eliminaram o progresso obtido em alguns países. A pobreza está se concentrando em países afetados por conflitos, enquanto alguns outros países conseguiram progredir, diz Sanchez-Paramo. Até 2030, apesar de muitas economias africanas terem feito progressos na luta contra a pobreza, quase 9 em cada 10 pessoas que vivem com $1,90 por dia ou menos estarão na África subsaariana. A erradicação da pobreza até 2030 é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, mas seu relatório de julho passado aponta que 6% da população global ainda estará vivendo na pobreza naquele ano. O Banco Mundial tem uma meta mais modesta de reduzir o índice de pobreza para 3% da população, mas, como as coisas estão indo, provavelmente também ficaremos aquém desse objetivo. Ravalion diz que as atuais políticas de desenvolvimento estão funcionando para as pessoas que são pobres, mas não tão pobres assim. Os mais pobres simplesmente não estão sendo beneficiados o suficiente, afirma. Se você voltar no tempo e pensar nos países ricos atuais, há 200 anos, eles eram tão pobres quanto a África hoje. A maneira como saíram da pobreza foi mudando a situação dos mais pobres mais lentamente, mas com eficiência.
Isso é o oposto do que ocorre no mundo em desenvolvimento hoje. Os países ricos desenvolveram políticas para universalizar serviços sociais, como educação e saúde. É nisso que os países em desenvolvimento de hoje estão ficando para trás. Eles estão reduzindo o número de pobres, mas não conseguem de forma eficaz alcançar os mais pobres com suas políticas, diz Ravalion. Ravalion ressalta que, à medida que os países de baixa renda se tornam mais ricos e passam para a faixa de renda média, o aumento da desigualdade dificulta que os mais pobres saiam das faixas inferiores dos níveis de renda. Estamos vendo um número decrescente de pessoas pobres pelo padrão absoluto $1,90 por dia ou menos, mas um número crescente de pessoas pobres, segundo os padrões dos países em que vivem, diz ele. Sanches Paramos destaca que a igualdade não se refere apenas à renda. O mais importante é a igualdade de oportunidades, o que significa que uma pessoa, seja pobre ou não, pode tirar proveito de novos empregos e novos investimentos, afirma.